Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? O tema a ser trabalhado hoje será este, queridos. Haverá ressurreição quando Cristo voltar para julgar as nações no grande julgamento de Mateus 25, 31 a 46? Repito, haverá ressurreição quando Cristo voltar para julgar as nações no grande julgamento de Mateus 25, 31 a 46? Bom, este vídeo nós vamos aqui fazer ele para dar uma resposta a esta tão importante pergunta. Mas o porquê desta pergunta? Vamos lá. Se você perguntar para um amilenista, os quais dizem que nós já vivemos no milênio, eles vão dizer que sim, quando Cristo vier, ele ressuscitará justos e injustos no mesmo tempo. Eles dizem que eles vão pegar esta passagem bem aqui, ó, que eu vou dizer para vocês aqui. Os amilenistas, eles vão respaldar a sua fala, esta passagem bem aqui de João, que aqui diz aqui, ó. João 5,28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ok? Então, para os amilenistas, quando Cristo retornar dos céus, ele levantará todos os mortos, justos e injustos. Ainda eles vão para Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, para os amilenistas, repito, para esta pergunta que eu fiz aqui, ó, haverá ressurreição quando Cristo voltar para julgar as nações no grande julgamento de Mateus 25, 31 a 46? Eles respondem com um sim. Pois bem, mas de acordo com os futuristas pré-milenistas ou dispensacionalistas, eles dizem que não. Prestai bem atenção. Os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, que dizem que a igreja não passará pela grande tribulação, eles dizem que quando passar a grande tribulação, pelo menos isso eu ouvi do pastor Elias, ele diz, e eu acredito que a maioria dos pré-tribulacionistas ensina exatamente isso, se não todos, que não haverá ressurreição. Não haverá ressurreição quando Cristo vir dos céus para a terra, para reinar por 1000 anos. E eu já vi mesmo o pastor Elias Soares, Elias, ele, referindo-se a Mateus 25, 31 a 46, que daqui a pouco eu vou ler, ele diz que ali não há a presença de ressuscitados. Então, geralmente os pré-tribulacionistas, eles dizem que o juízo descrito em Mateus 25, 31 a 46 é o juízo apenas dos vivos, das nações. Quando Cristo vier, então eles dizem que Cristo julgará as nações e que não haverá ressurreição nem para justos e nem para injustos. Então, para os pré-tribulacionistas, eles dizem que a passagem de Mateus 25, 31 a 46 não contempla a ressurreição de nenhum morto, nem de justo e nem de injusto. Ok? Eu agora vou ler a passagem de Mateus 25, 31 a 46. E vamos ver se os pré-milenistas estão corretos ou se os amilenistas estão corretos. Vamos aqui para Mateus. Mateus capítulo 25. 25, 31, o que diz? E quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, aqui é a vinda de Cristo com os anjos, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas.
E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí aqui a gente pula para o versículo 40, ok? O rei respondendo, 41. Então o rei dirá também, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí a gente vai para o versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Pois bem, quando você vai ler todo o trecho de Apocalipse, ou Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, é a partir desta leitura que os pré-tribulações dizem que não há ressurreição neste julgamento. Ok? Já os amilenistas dizem que sim. Então vamos lá, eu vou, antes de dar a resposta se haverá ou não ressurreição, eu quero ler aqui um comentário aqui de minha autoria. Começar exatamente pelo título. Haverá ressurreição quando Cristo voltar para julgar as nações? No grande julgamento de Mateus 25, 31 a 46? Sim. Aqui eu já estou dando a resposta. Sim. Em Mateus 25, 34, onde eu leio o que diz? Ó. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Prestai bem atenção. Eu chamo a sua atenção para isso. Eu vou lhe provar aqui, nesta leitura, que aqui está subentendido a ressurreição. É bem verdade que no discurso que nós temos aqui, Mateus 25, 31 a 46, em nenhum lugar a ressurreição ela é aludida, ela é falada diretamente. Porém, bem aqui onde eu leio, que diz assim, ó, Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bem aqui está subentendido a ressurreição. Ok? Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Aqui, ó. Sim, em Mateus 25, 34, você diz que os benditos do Pai entrarão na posse do reino de Deus. Ora, isso só é possível mediante a ressurreição do corpo. Ok? Ó, entrar na posse do reino só é possível. Repito, entrar na posse do reino, aqui em questão só é possível, e quem está em foco aqui é os benditos, são os salvos, os santos, a igreja. E isso só é possível entrar, tomar posse do reino, depois que tiver passado pela ressurreição. O mesmo se dá, ó, vou ler de novo. Ora, isso só é possível, isso que é entrar na posse do reino, mediante a ressurreição do corpo. O mesmo se dá com a condenação dos ímpios para o castigo eterno. Em Mateus 25, 41 a 46, que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ó, o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vou continuar a leitura aqui e depois eu explico. Os ímpios só serão lançados no castigo eterno depois da ressurreição corporal. Vamos ver aqui Mateus 5:29. Acompanhem bem aqui o estudo. Aqui é exatamente um estudo. Mateus 5:29, o que diz aqui? E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, no grego nós temos Gehenna. Perceba aqui, meus irmãos, que para um ímpio ser lançado no fogo eterno,
primeiro ele tem que passar pela ressurreição. E quando aqui diz aqui, ó, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti parte corporal, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno, ou seja, para a guiena. Ora, aqui está falando o quê? Dos ímpios. Está dizendo que o corpo deles será lançado todo na guiena, ou no inferno. Mas como é que será isso? O corpo, sim, mas este corpo ele passou pela ressurreição. Os ímpios, eles morrem, mas um dia eles vão ressuscitar. E após eles terem ressuscitado e comparecer perante o juízo, na condenação eles serão lançados no fogo eterno. Então perceba, queridos, que nós conseguimos provar para você que o discurso de Mateus aqui, ó, 25, 41 diz, ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E quando é que esta sentença aqui descrita por Mateus terá lugar? Exatamente quando Cristo vier. Então o pastor Elias, como todos os pré-tribulacionistas, dizem que não haverá ressurreição nem de justos e nem de injustos quando Cristo vier. Mas nós estamos provando aqui para você que isto não é verdade. Ora, para um ímpio ser lançado na geena, e aqui não está em foco o Hades, e sim a geena de fogo, o ímpio só será lançado na geena de fogo depois que Cristo vier e depois que ele tiver ressuscitado. A Escritura jamais mostra o ímpio na geena apenas de alma, apenas de espírito, não. No Hades, sim. Você vê lá na parábola ou na história do rico e do Lázaro, na narrativa, que o ímpio morreu e foi sepultado. E no Hades, em tormento, ergueu os olhos. E aí você sabe toda a história. Então você vê que lá em Lucas 16 está em foco ali apenas a alma ou o espírito do ímpio no Hades. Mas aqui em Mateus 25, 41, quando diz, ó, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno aqui é o suplício eterno dos ímpios, onde eles de corpo e alma serão lançados no inferno, na geena. Mateus 10, 28, o que é que diz? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar no inferno, conforme Lucas, ou conforme o próprio Mateus, ou pode fazer perecer no inferno, ou seja, na geena, tanto o corpo quanto a alma. Então veja que o homem, o ímpio, ele será lançado no inferno, na geena, de corpo e alma. E para ele ser lançado de corpo, tem que passar primeiro pela ressurreição. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, ok, que Mateus 25, 41 e 46, que fala da condenação dos ímpios no inferno, eles só serão lançados no inferno depois que tiver ressuscitado. Logo, há um equívoco da parte do pastor Elias e de todos os pré-tribulacionistas em dizerem que o sermão de Jesus escatológico em Mateus 25, 31 e 46 não contempla a ressurreição nem de justos e nem de justos. Isso não é verdade. Simplesmente isso não é verdade, ok? Vamos continuar. Os ímpios só serão lançados no castigo eterno depois da ressurreição corporal. Já li Mateus 5, 29 e 30. Ninguém entra na vida eterna senão mediante a ressurreição corporal. E também ninguém vai para o castigo eterno senão depois da ressurreição corporal. Na escatologia mateana, os ímpios serão lançados no fogo eterno por ocasião da volta de Jesus Cristo. Eu convido vocês para lermos em Mateus 13. O que é que diz aqui? Mateus 13, versículo 30. O que é que diz? 13, 30. Vamos lá. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, que são os anjos, ajuntai primeiro o joio, que são os ímpios, atai-o em feixes para ser queimado. Onde? No inferno. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E quando é que se dará isso? Na ceifa. E a ceifa aqui, quando acontecerá?
quando Cristo, Filho do Homem, vier. Ok, queridos? Vamos ver mais na frente aqui. Versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Na questão aqui, a consumação do século aqui, em questão ela se dá exatamente, ou começará na parousia de Cristo. Mandará o Filho do Homem, como eu já falei, mandará o Filho do Homem, que é Cristo, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Quando é que isso acontecerá? Na volta do Filho do Homem. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, queridos, isso aqui, o lançar dos ímpios no lago de fogo, ou no inferno de fogo, só acontecerá depois que eles ressuscitarem. Logo, o sermão de Jesus escatológico em Mateus 25, 31 a 46, contempla de forma indireta a ressurreição dos ímpios e também dos justos. Prossigamos aqui. Versículos 49 a 50. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você veja então que esta leitura aqui de Mateus, eu estou continuando em Mateus, ela é paralela ao que nós lemos aqui, em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, os ímpios só serão lançados no inferno depois da ressurreição dos seus corpos. Logo, Mateus 25, 41, a leitura de Mateus 25, 41, que diz, e o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa palavra dirigida aos ímpios não é a ímpios que estão apenas de alma, mas eles já passaram pela ressurreição. Logo está em foco aqui, de forma indireta, implícita, a ressurreição corporal dos ímpios. Então não é verdade, é um grande equívoco o que ensina os pré-tribulacionistas, que dizem que em Mateus 25, 31 a 46 não há menção à ressurreição de justos e de justos. Há menção sim, implícita, mas há. Os ímpios, que eu já li, vamos ver aqui. Ninguém entra na vida eterna, senão, também já li. Se a escatologia de Mateus casar com a do Apocalipse São João, perceba bem, se a escatologia de Mateus casar com a do Apocalipse São João, há um espaço de tempo de 1000 anos entre a ressurreição dos justos e injustos. É só você ler Apocalipse 20, verso 4 a 6. Você vai ver que a primeira ressurreição, que é a dos justos, acontece quando Cristo vier. E a dos ímpios, 1000 anos depois. Ok? Então, para você entender melhor, se a escatologia mateana casar com a escatologia do livro do Apocalipse, então, estas duas sentenças que nós lemos bem aqui em Mateus, entenda o que eu vou lhe dizer aqui, as duas sentenças que nós lemos em Mateus, primeiro, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se a escatologia de Mateus, se a escatologia de Mateus combinar, ser igual, casar com a escatologia do Apocalipse, então esta sentença dos ímpios, ela só acontecerá 1000 anos depois da vinda de Cristo. Vamos aqui, versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mas vamos lembrar o seguinte, melhor. Vamos ler aqui o versículo 34, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bom, como eu já falei, se a escatologia de Mateus combinar com a de João, então esta
entrada dos santos no reino, na bem-aventurança, acontecerá quando aqui? Quando é que vai acontecer? Eu vou chamar aqui de profecia, profecia de Mateus 24 ou 25, 34. Quando é que vai acontecer? Quando Cristo vier. Quando Cristo vier. E de fato, aqui versículo 31 diz, ó, e quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, ovelhas aqui entendo os santos, ok? Mas os cabritos, entenda aqui, os ímpios, à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, se nós conseguirmos, se for verdade, que a escatologia de Mateus combina com a do Apocalipse de João, então, a entrada dos justos aqui no reino, ela acontece na volta de Cristo, quando ele vem para estabelecer o milênio. Ok, meu irmão? E vale lembrar o seguinte, que os justos aqui, a entrar no reino, uma coisa eu lhe digo, só entram mediante ressurreição, ou seja, está subentendido aqui também a ressurreição dos justos. Por quê? Porque os justos aqui são vistos a entrar no reino de Deus, no reino eterno. Agora vamos para o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, de acordo com Apocalipse 20, e a gente vai ler 4 a 6, você vai ver que há um espaço de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Os ímpios, diz Apocalipse 20, versículo 5, mas os restantes dos mortos não ressuscitaram, senão depois dos 1000 anos. Então, visto que Apocalipse 20, versículo 5, fala da ressurreição dos mortos e que só se levantarão depois de 1000 anos, e casando com Mateus 21, 25, 41, então, quando se diz apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, nós devemos situar isso aqui 1000 anos depois. Ou seja, a entrada dos justos no reino de meu Pai, quando diz assim, vinde benditos de meu Pai, possuir ou entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, isso acontece na volta de Cristo. E quando a gente chega no versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, acontece 1000 anos depois. Repito, isso partindo do pressuposto, partindo da ideia, e aqui, o que eu estou falando aqui concordam tanto amilenistas como pré-tribulacionistas, de que a escatologia de Mateus, ela casa com a do Apocalipse. Então, de acordo com ambos os grupos, vamos dizer que isso seja verdade, então eu tenho que colocar aqui a entrada dos justos no reino, quando Cristo vier, e somente a sentença dos ímpios no fogo eterno 1000 anos depois. Ok, queridos? Versículo 46. Irão estes para o castigo eterno. Quando isso acontecerá? Depois dos 1000 anos. Porém, o justo para a vida eterna. Quando isso acontecerá? 1000 anos antes, quando Cristo vier. As duas ressurreições, em Apocalipse 20, versos 4 a 6, são físicas. Os ressuscitados, os salvos, tomarão assento à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Se você pode ler Mateus 8, versos 11 e 12, Lucas 13, 28 e 29, que diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão assento na mesa, no reino de Deus, com Abraão, Isaac e Jacó. Está escrito em Mateus 11, 8, versos 11 e 12, e Lucas 13, 28 e 29. Você pode ler lá, vou ler aqui para você. Mateus capítulo 8, olha o que diz aqui, que a gente vai já finalizar. 8, 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, de acordo com a leitura, casando tudo, pré-tribulacionista, nesses dois versículos nós encontramos um hiato de tempo de 1000 anos.
Por quê? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O reino dos céus aqui é na terra, é no milênio. Isso levando em conta o Apocalipse de João, a escatologia do Apocalipse de João. Então, o versículo 11, ele fala da entrada dos justos no reino de Deus a tomar assento na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Isso acontecerá quando? Quando Cristo vier. 1000 anos depois é que se cumpre isso aqui, ó. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ora, meus irmãos, repito, se a escatologia mateana casa com a escatologia do livro do Apocalipse, a interpretação necessariamente tem que ser assim como eu estou dando. A não ser que você admita, como dizem os amilenistas, que justos e injustos ressuscitarão na volta de Cristo. Se os amilenistas estão corretos na interpretação de Mateus e os pré-milenistas estão corretos na interpretação do Apocalipse, então qual é a solução? Ou o que é que nós devemos falar? Que a escatologia de Mateus, ela conflita, ela não bate em tudo com a escatologia do Apocalipse. Sim, porque as duas ressurreições que nós temos lá no livro do Apocalipse, contrariando aqui a ideia amilenista, são ressurreições físicas. A primeira ressurreição é corporal, é a dos salvos, acontece quando Cristo vier. A segunda ressurreição é corporal, é a dos ímpios, acontece 1000 anos depois do reinado de Cristo, por 1000 anos aqui na Terra. Ok? Isso é o que está escrito e muito claro no livro do Apocalipse, e não existe uma outra interpretação condizente com o que João está dizendo. Então aqui eu contrario os amilenistas. Os amilenistas, eles dizem que a primeira ressurreição é a ressurreição, vamos dizer, da alma, é uma ressurreição espiritual, é quando o homem aceita Jesus ao Evangelho. Não! As duas ressurreições em Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, são físicas. A primeira é a ressurreição dos justos, a ressurreição corporal. A segunda também é a ressurreição corporal, porém é dos ímpios. Então há um espaço de 1000 anos entre as duas ressurreições. Isso é o que o Apocalipse de João está dizendo. Se, por outro lado, os amilenistas estão interpretando corretamente a escatologia de Mateus e dizendo que o que Mateus está dizendo é exatamente isso, que quando Jesus vier, ressuscitará ambos os grupos, então eu quero lhe dizer que a escatologia de Mateus, ela não bate com a escatologia do Apocalipse. Ok, queridos? Esta é uma verdade. Agora, se você, amilenista e pré-milenista, está dizendo para mim, não, mas a escatologia de Mateus e a escatologia do livro do Apocalipse, elas batem. Elas são uniformes, elas concordam. Então, meu querido, não tem outra. Para você, amilenista, eu estou dizendo, se as escatologias, elas batem, elas são concórdias, então eu quero lhe dizer aqui para você, amilenista, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão assento à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui está subentendido a ressurreição dos justos, porque nenhum justo pode entrar no reino de Deus, nenhum justo pode herdar o reino se antes não for ressuscitado. E isso acontecerá na volta de Cristo. E o amilenista, ele concorda com isso. Porém, o pré-milenista, o pré-tribulacionista, eles dizem que não haverá ressurreição quando Cristo vier, mas aqui está subentendida a ressurreição. Ok? Versículo 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Para os amilenistas, os dois versículos aqui eles contemplam de forma indireta a ressurreição de justos e injustos na parousia. Ok? Para os amilenistas é isso. Os pré-milenistas, eles dizem que não haverá ressurreição na volta de Cristo. Mas quando você lê Mateus 25, 31 a 46, ora, se não haverá ressurreição, e Mateus 25, 31 a 46 está falando exatamente do julgamento das nações e do lançar dos ímpios no lago de fogo ou no inferno, quando Cristo vier, como é que não haverá ressurreição? Prestar bem atenção. Como é que, de acordo com os pré-tribulacionistas, não haverá ressurreição quando Cristo vier? E como é que se explica que os ímpios, os da esquerda, serão lançados no lago de fogo, no inferno, quando Cristo vier? Ora, meus irmãos,
para ser lançado no lago de fogo, pré-milenista, eu falo com você, pré-tribulacionista, que eu sou pré-milenista, não sou pré-tribulacionista. Então, aos pré-tribulacionistas eu digo e pergunto, como é que se explica que não haverá ressurreição nem de justos e nem de justos na volta de Cristo e os ímpios serão lançados no fogo eterno, no lago de fogo? Ora, se serão lançados no lago de fogo, e isso na volta de Cristo, logo haverá a ressurreição do corpo, ok? Esta é uma verdade, queridos. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.